A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Eu quero falar sobre o apóstolo João, numa breve meditação em nome de Jesus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu para manifestar aos seus servos o que brevemente deve acontecer, e que foi declarada e enviada por meio de seu anjo ao seu servo João. Meus irmãos, quando nós olhamos aqui o livro do Apocalipse, a palavra no grego é apocalipsos, que significa tornar descoberto, revelar, descobrir, descortinar. Foi escrito pelo apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, conhecido como Boanerges. A Bíblia relata que Jesus, em Mateus capítulo 15, verso 41, ele andava rodeado de uma multidão aproximadamente de 5.000 pessoas. 1 de Coríntios capítulo 15, versos 5 a 8, Jesus apareceu para 500, para Pedro, para os 12, Tiago e por último a Paulo como um abortivo. De 500 em Atos 2, só 120 receberam o dom do Espírito Santo. Lucas capítulo 10 diz que apenas 70 foram fazer missão de 2 em 2. Dos 70, Jesus andava com 12. E dos 12, ele tinha 3 amigos íntimos, Pedro, Tiago e João. Qual a diferença? Foram na casa de Jairo, subiram ao Monte da Transfiguração e viram Cristo na sua glória, no Kavod, e também lá no Getsemane foram aqueles que mais se aproximaram do Mestre, quando ele teve a hematidrose, o seu suor se torna em gotas de sangue. E desses 3 amigos, o apóstolo João se destaca como aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus e como o discípulo amado. João capítulo 13, verso 23, João capítulo 19, verso 26, João capítulo 20, verso 2 e João capítulo 21, versos 7 e 20. Era ele. João viu o que ninguém viu. João escreveu aquilo que ninguém escreveu. O imperador da sua época foi o imperador Domiciano. Ele reinou aproximadamente de 81 a 96 depois de Cristo. Persegue os cristãos, persegue a igreja, querendo restaurar a religião romana. Estima-se, quem diz isso é Irineu, no ano de 95 aproximadamente, tanto ele como Eusébio, na história eclesiástica do 3º volume, dizem que isso aconteceu aproximadamente em 95 depois de Cristo. João, meus irmãos, preso. Segundo a história, ele foi jogado dentro de uma caldeira fervente, com óleo. Tiraram João, nem um arranhão no corpo, irmãos, porque a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que não adianta. Deus é um muro de fogo cercando a sua casa. E por causa disso, aquele imperador acha que o João é um semideus. O que faz com ele? Lança ele na ilha de Patmos, com homens bárbaros, animais peçonhentos, uma ilha vulcânica que ficava no mar Egeu. E ali João ele recebe a revelação. Capítulo 1, Deus da revelação de Jesus, notifica o anjo traz para João e João nos notifica as coisas que brevemente devem acontecer. Verso de número 3, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e que guarda, porque o tempo está se aproximando. A vinda de Jesus é real. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e diante dos 7 espíritos diante do seu trono, da fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos lavou no seu sangue e nos purificou dos nossos pecados. Verso 7, João relata, eis que ele vem com a nuvem e todo olho verá, e todos aqueles que os traspassaram vão lamentar, vão prantear. Verso 8, eu sou o alfa, ômega, João, hoje eu sou o teu advogado, mas no final, eu vou bater o martelo e serei o juiz.
Aí João começa: irmãos, eu, João, irmão de vocês, companheiro de vocês, a paz do Senhor. A paz do Senhor, coparticipante no reino, na paciência, nas tribulações. Eu estava exilado na ilha de Patmos. Por quê? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava em espírito, e no dia do Senhor eu ouvi uma voz por trás de mim como de trombeta. E aquela voz dizia: João, o que você ver e ouvir, envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E começa a relatar Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virando-me para trás, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma veste branca, cingido com um cinto de ouro no seu peito. A sua cabeça e o seu cabelo eram brancos como a lã, como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Na sua mão tinham 7 estrelas, na sua boca saía a espada do Espírito, os seus pés polidos como que no bronze na fornalha. Quando João vê isto, João não aguenta o cavode, João não aguenta a glória e cai como morto. Jesus pega ele pela sua mão direita, coloca a sua destra e falou: João, não temas, eu sou o alfa, ômega, princípio e o fim. Fui morto, mas estou vivo e vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte, a chave do inferno. Escreve as coisas que eram passado, é presente, serão futuro, meus irmãos. Ah, meu Deus do céu. Sabe por que João viu o que ninguém viu? Sabe por que João escreveu o que ninguém escreveu? Porque João foi fiel até o fim. Seja fiel, aleluias. Seja fiel a esse Deus, você viverá o extraordinário. Ano de 2026 é ano de mergulhar, é ano de ser fiel. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário o mestre estava, e João ao longe olhando para ele, ele não abandonou o Senhor. E nesse momento mais difícil, disseram para João: quero ver você escrever de lá, quero ver sair alguma coisa de lá. Deus abriu uma porta no céu, levou João numa dimensão espiritual, em espírito, e ele contemplou as maravilhas, aquilo que está preparado, aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, é o que Deus está preparando para o bem daqueles que o amam. Seja fiel, honre ao Senhor, seja fiel na sua faculdade, seja fiel este ano letivo na sua escola, seja fiel no seu trabalho, seja fiel ao seu cônjuge, seja fiel ao Senhor e você viverá o extraordinário. Deus abençoe você em nome de Jesus.